O Douglas apareceu aí para você para gravar? Começou a gravar. Aqui tá contando já. Tá. Então, gente, na aula passada a gente viu a introdução, a gente continuou a introdução, né, do texto, dos princípios de Heidegger, a questão do ser e do ente, e que ele quer diferenciar, né, o ser do ente, a questão dele toda é diferenciar a questão do ser da questão do ente, a questão do ser da questão da subsistência, tá? A questão do ente enquanto isso que não pertencente a mundo de sentido, né, enquanto algo subsistente por si, né, e enquanto isso que o ente, enquanto isso que subsiste por si, né, enquanto aquilo que subsiste, e o ente dos entes, né, a entidade do ente, que seria o ser metafísico, que é aquilo que subsiste permanentemente, enquanto os outros entes não subsistem, mas não subsistem permanentemente. Né, enquanto os entes concretos, né, subsistem, mas não subsistem permanentemente, como um ente ideal, por exemplo. Tá? Então, o que Heidegger quer pensar com essa questão é como foi possível na história como isso se manifestou, quais foram os motivos, né, dessa questão do ser ter se manifestado dessa forma, tá? Então a gente vê aqui nas últimas páginas, na última página do texto, em que ele fala a perspectiva da subsistência, de certo modo, necessária na vida cotidiana, ela é produto da temporalidade. Que temporalidade? Lembra que eu falei para vocês na primeira aula a temporalidade da estrutura da compreensão? Que a estrutura da compreensão é puro fluxo de projeção sobre o que vem sendo, que funda o presente. Tá? O que vem sendo é o quê? Linguagem. O que vem sendo é significação. Isso é o que funda o ente. Tá? O ente no sentido do presente. Tá? É isso que funda a perspectiva da subsistência para o ente. O que ele quer mostrar com isso é que a subsistência, ou seja, sentido que é muito traduzido por presença à vista, toda a obra de Heidegger você vai ver presença à vista. Eu traduzo por subsistência. Porque é como se o ente subsistisse. É claro que o ente da natureza existe sem o Dasein. Tá? Mas o ente da natureza, ao mesmo tempo que ele existe sem o Dasein, ele só existe enquanto linguagem para o Dasein. Ou seja, é muito quebrar o princípio da não contradição, porque é uma contradição isso. Tá? Já falei para vocês que o pensamento do Heidegger não tem nada de lógica, tá? A lógica, ela inclusive, ela é um empecilho para pensar isso, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é, o ente, ele é sem o Dasein, porque seria muita pretensão, como é a pretensão no pensamento metafísico em Hegel, dizer que o ente, nada existe sem a razão, né? Sem a compreensão. O Heidegger vai dizer, existe sim, né? Porque o Hegel ele conseguiu destituir a coisa em si de Kant, né? Kant ainda disse assim, tudo bem, tudo é representação, mas tem algo da coisa que é em si, que não pertence a... Fala, Douglas. Eu ia falar exatamente do Kant, se teria alguma relação com a interpretação fenomênica kantiana. De que é um fenômeno de representação. Sim. Que ele é independente de nós também. Enfim. De que ele assim, em si... Sim, o fenômeno da representação, para o idealismo alemão, ele é dependente da consciência humana. Tá? Então, a representação, a gente só consegue, para o idealismo, todo ente só aparece no interior de uma representação. Kant ele ainda conseguiu frear isso e dizer, tá bom, o ente não diz o que ele é, ele aparece para mim numa representação, porque ele não tem linguagem, quem tem linguagem sou eu. Então, o que eu posso dizer é que há algo em si que a representação não alcança. Bom, Hegel veio dizer que não tem, até o algo em si é representação. Até a coisa em si já é uma representação, já é linguagem. Então, para Hegel, não tem nada fora da consciência subjetiva, não tem nada fora da consciência do sujeito. Tá? Ou seja, é como se nada existisse sem o homem. Para Heidegger, isso é uma esquizofrenia. Tá? Ele diz que, sim, o ente só aparece na linguagem, enquanto tal. Mas ele é sem o Dasein. Se morrer todos os homens do mundo, a natureza continua. Tá? Mas não continua natureza, não continua
a linguagem, o ente enquanto tal, a significação se esvaiu. Mas pode-se dizer que há algo fora da significação? Há algo fora que não se diga o que é? Que não se diga o ser? É claro que há, para Heidegger há. Tá? A questão do Heidegger com a representação é que a representação coloca na consciência subjetiva, na consciência humana, o poder de tudo. Ou seja, tudo que é, só é porque o Dasein representa. Tá? Então, a representação que vem posteriormente a Descartes, que fundou, né, empiricamente, né, o ser no interior da consciência, com penso logo sou, ou seja, ele fundou tudo que é, e tudo que é só é no interior da consciência, além de tornar o homem o senhor do ser, o senhor do todo, tornou-o aquele que põe o ser, aquele que representa, põe no sentido de representa. O ente só é no interior da representação. Tá? Essa foi a luta de Nietzsche e também foi a luta de Heidegger para mostrar que isso é uma... Como é que eu posso dizer? É uma consequência do pensamento cartesiano, mas para eles essa não é a verdade dos fatos. Tá? O Dasein representativo para Heidegger, ele sim, todo ente aparece no interior da linguagem, mas não é a consciência que representa, porque para Heidegger essa coisa da consciência, ela meio que não é que ela não existe, ela é, mas ela não é produto de um sujeito. Fala, Amanda, boa tarde. Boa tarde. Ela não é produto de um sujeito. Você está gravando aí, tá, né? Tá. Para o Heidegger, todo o problema do idealismo alemão, todo o problema da filosofia, da metafísica do sujeito, que se iniciou no século XVII, com Descartes, é que ele bota tudo no interior da consciência humana. Como se a consciência humana fosse a possibilitadora de todo ser. Tá? Ela se torna a senhora do universo. Tá? Então, é aí que Nietzsche fala que começa o mais alto niilismo. Tá? Porque é quando o homem mesmo se coloca como o próprio Deus, como o próprio... Eles provam fenomenologicamente, filosoficamente. Provam não, né? Demonstram. Porque provar genuinamente é outra coisa. Demonstram. Kant demonstra, filosoficamente, como se dá os juízos, né? Como a consciência procede o conhecimento. O idealismo demonstra que tudo isso está na cabeça, está na consciência do sujeito, e o homem se torna o senhor do todo. Tá? A questão para Heidegger é que, e nós hoje somos produto desse mundo de sentido, tá? Nós somos assim. O máximo que eu falei para vocês, o máximo que a gente pode fazer é ver a água que a gente está nadando. A gente não pode... não, agora eu decidi mudar, você não... Para Heidegger não tem isso, a gente pode ver. O máximo que a gente pode fazer é ver. Tá? E talvez semear alguma coisa. Mas essa questão de você enxergar é a predisposição, é o passo primeiro, assim, é o passo mínimo possível para conseguir que no futuro alguma coisa melhore. Porque o discurso ecológico ele não tem fundamento, ele tem fundamento no puro recurso, né? A natureza ainda assim é um recurso natural, ela não é natureza, ela não é a natureza que era para outros povos, que não o povo ocidental. A natureza é um recurso. O discurso ecológico é de recurso. Recurso para quem? Para o homem. O homem continua sendo o senhor, tá? Do todo. Então, é toda uma... Então, o que Heidegger fez? Heidegger tentou pensar qual foi o motivo dessa compreensão do homem enquanto senhor do todo, da onde surge isso? Porque se você observar outros povos, que não o povo europeu, ocidental, da tecnociência, você não vai ver isso. O homem não é o centro. Tá? O que aconteceu conosco que nos tornou senhor do todo a ponto de chegar hoje onde estamos, né? De poder usar e abusar né? E fazer o que a gente quiser. Qual é o fundamento disso? Ele foi estudar e percebeu que o fundamento disso é a própria forma metafísica ocidental de ver o todo. Tá?
E ele foi estudar profundamente isso. Ele viu, obviamente, a essência da metafísica é você saber sobre a física, ou seja, você saber aquilo que ter conhecimento dos universais, aquilo que permanece frente ao que perece, tá? As ideias que permanecem frente ao que perece, tá? E o que permanece sempre sendo seria o ser. Isso vem lá de Platão, já começa em Platão, tá? E o que permanece sempre sendo o que seria o ser, se ele é sempre sendo, ele é universal. Se ele é universal, ele é absoluto. Ele não é intramundano. Ele não é finito. Tá? A luta de Heidegger e de Nietzsche também, Nietzsche mais ou menos, porque Heidegger ainda faz a crítica, né, de Heidegger a Nietzsche, não é crítica de ruim, não, é crítica de pensamento. Né? É que, com a vontade de poder, ele continua ainda metafísico. Ele continua dando uma verdade acerca do todo, sem pensar em mundo de sentido. Tá? Sem pensar que isso é interior no mundo ocidental, isso é interior da metafísica. Isso é um produto final da própria metafísica. Não é uma verdade universal absoluta, que é o que a metafísica quer. Então, Heidegger quer pensar como se desenvolveu. Por isso que ele é professor da história da filosofia. Ele deu aula de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Kant, milhões de cursos de Heidegger, de Kant, de Hegel, de todo mundo. Porque ele queria entender como a gente chegou onde a gente está. Tá? A aula de hoje vai ser sobre como ser, muito resumidamente, hoje a próxima aula, como ser se manifestou primeiramente, né? Como essa questão do ser se manifestou primeiramente metafisicamente com os gregos, com Platão e com Aristóteles. Tá? E essa questão do ser esse ente, não ser enquanto ser, mas ser enquanto um ente, uma entidade, a entidade do ente. Ele fala, tem vários livros que vocês vão ver esse termo, essa presentificação constante, essa presença constante, frente ao que não é constante. Tá? Essa presença constante é o fundamento da metafísica. Ela é ela que está por trás de todos os conceitos metafísicos, seja a ousia aristotélica, seja a essência medieval, seja o sujeito cartesiano, tá? Seja o absoluto hegeliano, seja a vontade de poder nietzschiana. Tá? Todas essas concepções ocidentais acerca do que é, acerca do todo, tá? Acerca da verdade, estão fundadas no caráter subsistente, universal, totalitário e absoluto da verdade. Sendo que eu já falei para vocês que para Heidegger a verdade não é universal nem absoluta, ela é mundo, ela é intramundana, ela é finita tal qual o ser. Tá? Então essa é a guerra de Heidegger. Por isso que Heidegger, as pessoas falam que você vai estudar na academia e fala assim, não, Heidegger é outra coisa. Né? Heidegger é totalmente diferente de tudo, porque não é metafísica. Não, se não é metafísica, não é lógica. Que a lógica é filha da metafísica. E aí a cabeça quebra, porque a nossa construção, enquanto Manuela, vocês enquanto tal, é metafísica, é científica. Então é muito difícil. Não é que a filosofia dele é difícil para a gente quebrar a argamassa, entende? Da lógica, da metafísica. É difícil para a gente isso. Tá? E Heidegger também não pretendia que a gente quebrasse isso em 50 anos, não. Ele sabe que isso é muito futuro, entende? E que uma estrutura ela não se dissolve pela simples vontade. Não, eu quero fazer, vou conseguir. Não é assim. Tá? É uma estrutura de aí 2.500 anos que a gente está falando, né? E não é que Heidegger está negando isso, ele está só querendo entender. Tá? O fundamento do sujeito universal, por exemplo. Essa universalidade vem da onde? Essa absolutidade vem da onde? Essa absolutidade quer dizer o quê? Que o sujeito universal de conhecimento ele é superior a qualquer outro povo. O outro povo não está evoluído o suficiente. Porque se é uma verdade universal e eles não estão nesse lugar, eles não estão evoluídos, não. Assim pensou Hegel. E assim a gente ensinava na escola. Né? Então, o que Heidegger quer mostrar com o Ser e Tempo é a questão do mundo, a questão da finitude do ser, a questão da finitude da verdade.
E, com isso, a questão da liberdade da verdade. Porque se ela fosse uma verdade absoluta, ela não seria livre. Ela é livre porque a cada vez ela é a cada vez. A cada mundo de sentido ela é a cada vez. Então, a essência da verdade é a liberdade. Assim como a essência do ser é a liberdade. É a liberdade no sentido da possibilidade. É a possibilitação de mundos. É a possibilitação de compreensão. Cada mundo de sentido vai ter a sua verdade, vai ter a sua liberdade, vai ter o seu ser. Então, não tem para Heidegger, não tem essa loucura que surgiu lá na Grécia Antiga de um conhecimento universal e absoluto. Tá? O conhecimento ele não é mentiroso, mas ele não é universal e absoluto. Tá? Então, o que Heidegger vai tentar fazer com a história da filosofia é tentar mostrar para a gente como essa pressuposto metafísico funda o nosso modo de ser. Tá? Funda toda a nossa forma de compreensão de mundo. Tá? E como isso se tornou essa subsistência, né? essa questão de uma verdade permanente, universal e absoluta, vai se transformando ao longo da história e se torna propriamente o sujeito cartesiano e a técnica moderna que somos nós hoje. Né? A técnica moderna como um produto dessa transformação da essência da metafísica, né, que agora é colocada no próprio homem. Né? Então, nessa aula 2, eu vou falar do ser enquanto a subsistência, né, enquanto essa subsistência no pensamento grego. Tentar mostrar para vocês, e depois eu vou para o pensamento medieval, e depois eu vou para o pensamento moderno, tá? E finalmente para a técnica moderna, como se instaura a técnica moderna a partir da questão do ser enquanto sujeito. Tá? Porque o ser não era o sujeito. Primeiro que o ser é pensado metafisicamente como que é a infinitude frente à infinitude, a permanência frente à não permanência, a absolutidade frente à não absolutidade. Essa questão que para Heidegger é um desvio da questão do ser enquanto ser. Tá? Então, toda a história da metafísica é a busca por uma verdade universal. É a busca por uma verdade absoluta para tudo e para todos. E essa verdade absoluta para tudo e para todos se deu na Grécia Antiga, se deu como é que eu posso dizer? Essa querência implícita, né, de uma verdade, de uma coisa que seja universal para todos no globo, né, para todos os povos. Tá? Essa é uma pretensão que começou lá com Platão. Tá? Não que ele não fundasse, não que a metafísica grega tivesse no absoluto que a gente está hoje, não estava. Tá? Eles já tinham muita, eu não sei como é que era, mas tinha muito mais a definição de mundos do que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem muita definição de mundo. O único mundo que a gente tem, se você for qualquer lugar do globo, é o mundo ocidental da técnica. Tá? Naquela época, claro que você tinha muito mais definido outros mundos de sentido. Né? Mas essa pretensão do conhecimento universal já estava instaurada. Tá? Então, a gente vai ver, porque para Heidegger, Aristóteles foi que fundamentou. A Platão foi muito profundo, né, com a questão da ideia, inclusive a questão da koinonia das ideias, né, que ele conseguiu, a partir de pensar a forma fenomenológica de uma ideia, né, a delimitação de uma ideia, como a ideia então, eu lembro que são 5 modos, 5 momentos, né, de uma ideia, né, para Platão. A delimitação do outro, a alteridade, né, de outra ideia, né, o movimento da ideia. Eu me esqueci, não vou me lembrar, mas ele delimita muito profundamente, fenomenologicamente, como se manifesta uma ideia. Tá? Mas, para Heidegger, Aristóteles foi o que mais fundamentou a questão do ser. Tá? A questão dessa presença constante, dessa entidade constante frente ao que não é constante. Tá? Então,
os conceitos aristotélicos fundamentais acerca da facticidade da lida, porque Aristóteles fundou tudo na lida, né? Você lê Ser e Tempo, você lê a Ética Nicômaco, são bem parecidos, eu acho parecidos, né? Para que a gente possa compreender um pouco do que o filósofo entende do sentido do ser no pensamento grego. Um pensador, um comentador seguro, ele diz, abre aspas, Heidegger entende que na história do pensamento ocidental falta completamente uma autêntica interpretação fundada em sua raiz no problema filosófico fundamental da facticidade. E não, exatamente, na facticidade por quê? Porque a facticidade, ela traz a finitude do ser mais às vistas, mais à compreensão do que o pensamento meramente ideal. Tá? O texto dessa aula corresponde justamente às partes do estudo do filósofo dos anos 20 e 30, antes dele fazer Ser e Tempo. Tá? Esses estudos sobre Aristóteles foram antes de Ser e Tempo. A tentativa de Heidegger de recolocar o pensamento de Aristóteles no seio de uma ontologia genuína, o que significa precisamente fora do alcance totalizador da lógica, é a de reinaugurar a reabertura originária do pensamento no seu âmbito de possibilidade própria. Um outro comentador diz, o Brogan, abre aspas, o objetivo de toda a discussão preliminar de Heidegger sobre hermenêutica é mostrar que a filosofia originária hoje em dia exige um retorno a Aristóteles. Porque exige um retorno a quê? A entender da onde surgiu essa absolutização do mundo ocidental. Tá? Portanto, essa breve análise da questão do ser em Aristóteles, a partir da compreensão fenomenológica heideggeriana, tem o intuito de esclarecer o âmbito de pensamento no qual tais conceitos emergiram, aproximando-nos, assim, da configuração significativa que esses conceitos tiveram no mundo de sentido grego. E justamente no que Heidegger compreende da necessidade de conceber a questão do ser enquanto ser. O ser pensado enquanto ousia, para Aristóteles, o ser era ousia, era essa presença constante. Era isso que estava constantemente presente frente ao que não estava constantemente presente. Tá? Por isso, se manifesta para o filósofo como presença constante, a entidade do ente. Mas isso se dá por respeito ao ente que tem logos, né? O ente compreensivo, o que se reporta à estrutura da psique. Para Heidegger, abre aspas, a compreensão grega do ser está estritamente vinculada à ideia de presença constante, que havia impedido a tematização explícita da inteira extensão temporal do ser. Porque se você pensa que a entidade do ente, né, essa questão do ser, enquanto entidade do ente, enquanto presença constante, frente à não constância, isso é tempo. A gente está falando de tempo aqui. Né? Mas o tempo não foi posto em questão. O que foi posto em questão foi isso. A finitude, a permanência, a não permanência, né? O temporal e o atemporal. Tá? Bom, existe o atemporal, mas o atemporal é dentro de um mundo de sentido. A Shakespeare é atemporal. Mas ele não é temporal para o indígena que nunca ouviu falar dele. Você está entendendo? Então, assim, existe isso da permanência, sim, mas no mundo de sentido. O problema é a universalidade que se pretende com isso. A absolutização que se pretende com isso. Que o mundo ocidental pretende com isso. Tá? O conceito do ser para Aristóteles, a ousia, tem, enquanto presença, o sentido principal de residência. Para Heidegger, o problema do ser enquanto ousia, ou seja, ousia em grego quer dizer essa forma constante, uma forma que seja constante. Tá? Deriva da compreensão do ente que o determina pelo conhecimento prévio do ser enquanto subsistência no sentido da presença. Deixa eu falar aqui do Heidegger. Abre aspas, Heidegger diz, essa ousia significa o ser no sentido da presença permanente e consistente, da disponibilidade, da objetividade dada. O ente propriamente dito, por conseguinte, é o ente permanente. O aion, né, em grego. Constante e consistentemente presente é aquilo a que, de antemão, em toda apreensão e elaboração, temos de retornar. O modelo, a ideia. Constante e consistentemente presente é aquilo que, em cada logos anunciado, temos que retornar como que já está sempre aí disponível. Objetivamente dado, o hipokeimenon, o subjecto. Tá? Resumindo para vocês, essa presença constante que se descobre com esse conhecimento metafísico é aquilo para o qual o pensamento sempre pode retornar em certa segurança.
Porque ali já está, de certa forma, definido algo. Tá? E está tudo certo com isso. E não tem nada de errado nisso. Tá? É o que eu repito, o problema é a absolutização e a universalidade que se quer com isso. Tá? O subsistente é o presente que a compreensão obtém a partir do ente concreto. Então, por que não tem nada de errado com isso? Porque isso é lida. Eu falei para vocês desde o começo que a nossa lida cotidiana, a gente precisa de permanência. Né? A gente precisa de algo disponível, permanentemente disponível, de um saber permanentemente disponível, para que eu possa lidar, para que eu possa ser. Né? Eu preciso de um saber permanentemente disponível da medicina, eu preciso de um saber permanentemente disponível no meu mundo, né? No caso do direito, ou de qualquer coisa. Preciso de saberes que são permanentemente disponíveis. Disponível por quê? Porque eu sempre posso retornar a eles e eles estão ali prontos para me resolver. Tá? Isso mas isso se dá a partir da lida, da necessidade do poder ser do Dasein, a necessidade de ter que ser do Dasein. Tá? Então, não tem nada de subsistente, absoluto, concreto por si. O conhecimento, ele se torna disponível a partir da lida do Dasein. Disponível quer dizer o quê? Permanentemente presente, disponível para quando eu quiser saber, para quando eu precisar na prática. Tá? Mas o que Heidegger vai falar é que isso descamba, né, essa forma da lida ser, para ela ser, isso descamba na metafísica do absoluto, por exemplo. Tá? O subsistente é o presente do ente concreto. Aí o ente concreto, aí a vista, respectivamente, ou na ideia. Tá? Mas a subsistência, enquanto presença, é originalmente a compreensão pré-ontológica do ser doente enquanto prontidão. Enquanto o ser doente enquanto o quê? O ser da cadeira. Quando eu olho para uma cadeira, eu sei que é cadeira. Ninguém precisa me explicar que é uma cadeira. Aí tem a cadeiridade da cadeira, que é a ideia da cadeira. Tá? Essa ideia, toda vez que eu vejo uma cadeira, eu retorno a essa ideia. Porque ela é permanentemente disponível na compreensão. Tá? Tudo isso, se vocês pararem para pensar, pressupõe tempo, tá? Temporalidade. Como é possível uma ideia ser permanentemente compreensível, disponível na estese, no contato imediato? Como é possível isso? Né? Aí o Heidegger vai pensar toda a estrutura temporal da compreensão. É possível porque o Dasein é projeção sobre o que vem sendo de significação que funda o ente presente, o que me aparece. Tá? Vai ser muito mais complexo ainda. Mas o que ele está querendo mostrar é que, para os gregos, esse manter-se no seu fim da ideia, esse manter-se na sua delimitação da ideia, que é o que Aristóteles chama de entelequia, tá? Em telos econ. Quer dizer, em mesmo, telos é fim, econ é ter-se no fim. Tá? É o que ele chama da entelequia da ideia. Tá? Ela mantém-se disponível ali no fim dela. No momento que eu olho um copo, tá? Essa ideia está permanentemente disponível na minha cabeça. Tá? Para Heidegger, a ideia pré-ontológica dada pela lida de algo pronto para. Mas essa ideia não está permanentemente na minha cabeça porque ela só aparece porque eu preciso lidar, eu preciso ser. Na lida cotidiana. Tá? Ela não aparece do nada. Tá? Então, para Heidegger, a ideia pré-ontológica dada pela lida de algo pronto para. Para quê? O copo pronto para beber. Cadeira para sentar. Né? Que é o ser para do Heidegger de Ser e Tempo. Porque isso se dá porque, originariamente, a ideia implícita do preparo ou do produzir. Seja pela técnica ou pela natureza. Tá? A natureza prepara e o homem prepara. Ambos produzem. Tá? O Dasein produz em vista de si próprio, em vista do seu próprio poder ser, da sua possibilidade de ser fática. Tá? E ele vê a natureza enquanto aquilo que... A natureza, porque ele é a natureza também, ele vê o ente fora dele, que não tem o ser dele, enquanto aquilo que serve... enquanto Suzai, né? Enquanto o ser para queimar madeira, para fazer não sei o quê, para da lida cotidiana. Tá? Para isso e para aquilo. Daí, Heidegger, a partir dessa lida cotidiana, começar a pensar na temporalidade da compreensão, porque esse para é puro futuro. Né? Enquanto eu estou falando isso é para isso, eu estou falando em futuro.
Tá? E esse para isso só pode estar fundado em significação. Significação é passado, é o que vem sendo. Tá? Então, para Heidegger, a ideia pré-ontológica dada pela Lida de que algo pronto para, porque originariamente a ideia implícita do preparo ou do produzir seja para. E se tudo que penso já é pronto, ou seja, já é uma ideia pronta, né? Se eu quiser pensar no copo, na televisão, no computador, é uma ideia. Tá? Uma ideia pronta que não é uma imagem, é uma ideia. É um fenômeno absolutamente complexo. Tá? E se tudo que eu penso já é ideia, né? Já é pronto, pois esse é da ideia, cadeira, copo, ventilador, computador, já carrega nessa que a gente pensa que é uma imagem, que a ideia é uma imagem, essa ideia ela já carrega nela o quê? A pressuposição de ter sido o quê? Preparada. Tá? Produzida. O computador, a natureza não produz computador. Tá? Então, o computador emerge na lida cotidiana, na minha compreensão desse computador, enquanto aquilo que foi produzido. Tá? Isso, Amanda, para você na sua questão, é também para mostrar na questão da coexistência. Tá? A coexistência também está inserida na ideia, apesar de a gente não pensar nisso. A gente achar que a gente é um indivíduo encapsulado em si. Né? Não. Tudo que é produzido por alguém. Tá? Isso está em toda a ideia, em toda a compreensão possível. Então, esse é o fundamento da alteridade para Heidegger. Tá? O fundamento da alteridade não é a convivência, isso é decorrente. Tá? Pensar na minha convivência, isso é decorrente. O fundamento da alteridade é a curadoria com o outro Dasein. Tá? Curadoria quer dizer o quê? Esse computador alguém fez para vender, essa roupa alguém fez, esse celular alguém fez. O Dasein ele cura um do outro sem saber quem é quem. Tá? Então, esse, para Heidegger, é o fundamento da coexistência do Dasein. E na ideia de cada ente que aparece, a ideia ou do Dasein enquanto do ente enquanto preparado pela técnica, ou enquanto ente preparado pela natureza. Tá? Heidegger diz, abre aspas, pois o ter sido produzido de uma coisa é, de qualquer modo, o pressuposto para a sua aprehensibilidade no perceber. Então, o ter sido produzido é o pressuposto para perceber imediato da ideia, a gente já percebe isso. Tá? Reside no próprio sentido do direcionamento e da concepção próprios ao comportamento produtivo em relação a algo, tomar aquilo que deve se encontrar subsistente, né, presente à vista, no e por meio do produzir, como algo que deve se mostrar pronto em si mesmo. Tá? Então, tanto o ente que eu pego aqui, o copo, está pronto, quanto a ideia dele também está pronta. A ideia dele está disponível sempre que eu precisar dela. Quando que eu preciso dela? Na lida. Tem que beber água, pega um copo. Tá? Isso quer dizer, a lida, o preparo, está no teor da organização compreensiva da própria ideia de aparência. De eidos, o eidos aristotélico. O que Heidegger está querendo mostrar é que em Aristóteles, a lida, esse poder ser do Dasein, essa necessidade de ter que ser do Dasein, essa essência coexistente dele, coexistente, eu digo, de produção, né? Ela já está no interior do aspecto de algo. O aspecto a ideia de copo. Tudo isso já está ali, para que eu perceba copo. Tá? Mas isso não quer dizer que algo tenha que ter sido produzido empiricamente. O eidos, né, a ideia, formada desde a perspectiva do preparo, não é a mera figura da coisa. Este da coisa, né, porque copo mesa cadeira traz na sua percepção imediata a compreensão do outro, seja Dasein na natureza. Aí está a alteridade, Wanda. Ainda que a gente não compreenda isso teórica, ainda que isso não apareça tematicamente, isso é pré-ontológico, tá? Isso é pré-temático. Então, em qualquer eidos, a compreensão do outro, seja Dasein na natureza, já aparece. Enquanto quem? O preparador.
O ente já traz, a ideia do ente, ou o ente, já traz na sua percepção a capacidade do ente ser de tal e tal modo, isso é, traz a compreensão da dinamis aristotélica. Dinamis em Aristóteles quer dizer capacidade de ser. A capacidade predispõe o quê? Da onde veio e por que veio. Tá? E para que serve? Né? Heidegger diz, a compreensão do ser do ente, que compreensão é essa? Que pertence ao comportamento produtivo, toma, desde o princípio, o ente como um ente a ser dado livremente para si mesmo e como algo autônomo. Tá? O ser que é compreendido no comportamento produtivo é precisamente o ser em si do ente pronto. Então, o que Heidegger está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, assim, ainda que tudo isso, que todo esse fenômeno da linguagem, né, que todo esse fenômeno imediato que se dá na compreensão, esse fenômeno imediato que se dá enquanto compreensão, né, que possibilita a gente compreender qualquer coisa, como a gente não tem isso tematicamente, isso só vem a temática numa análise fenomenológica, né, como a gente não tem no dia a dia isso tematicamente trazido à luz, a gente tende a achar que há uma autonomia entre entes. Tá? Que o ente cadeira é um ente subsistente por si, que o copo é subsistente por si, que o ventilador é subsistente por si, e eu sou subsistente por mim. E o outro é subsistente por si, eu sou subsistente por mim, e vocês são subsistentes aí por si. Tá? Indivíduos, né? Como é a palavra. Somos indivíduos. Tá? É essa tendência da nossa compreensão imediata, justamente porque esses fenômenos não vêm a compreensão, eles são a estrutura da compreensão, mas eles não vêm tematicamente a compreensão, eles só vêm a compreensão através de uma analítica, tá? Através da filosofia. Então, essa compreensão pré-ontológica da prontidão disponível do ente, prontidão disponível do ente quer dizer o quê? A ideia disponível sempre que eu posso retornar a ela quando eu precisar, na lida cotidiana, usar alguma coisa. E essa ideia que eu sempre posso retornar, ela está fundada em tudo isso aqui que a gente falou antes. Tá? E nada disso vem à luz, nada disso vem à compreensão temática. Então, existem duas formas de compreensão, agora falando em Heidegger, a ontológica e a pré-ontológica. A ontológica é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? A pré-ontológica é o que forma, é o fenômeno, são os momentos fenomenais que formam a possibilidade da compreensão de algo, mas que não aparecem à compreensão. Tá? Temática. Então, essa perspectiva pré-ontológica da prontidão disponível do ente está fundada na necessidade da lida, que impõe a ideia imediata do preparo. Impõe a ideia imediata do preparo, ou seja, de natureza ou homem, né, de produção e de algo que foi preparado. O Dasein encontra o ente, qualquer ente, tá, que ele encontra na lida cotidiana dele, ele encontra enquanto prontidão disponível a partir da ideia desse ente, porque a ideia, quando ele conhece, ele sempre vai saber o que é, tá? Desde a perspectiva prévia do preparo, do ter sido produzido. Tá? Ou seja, você vai ver que são fenômenos de uma simples ideia, o que traz de uma analítica de complexidade. Tá? Então, esse ter sido produzido, ele é o que para Heidegger mostrou para ele a essência do Dasein enquanto coexistência, tá? Enquanto curadoria. Quanto assistência, outro Dasein e ocupação com o ente que não tem a forma do ente dele. Ele é só isso, o Dasein. Ele não é assistência do Dasein porque ele está com pena ou ele quer ficar com alguém, não. Ele é assistência sem ele... Se ele quiser morar sozinho numa ilha deserta, ele é assistência. Tá? Porque ele vai levar as roupas que alguém fez para ele, ele vai... Tá entendendo? Então, assim, a estrutura dele é essa. Tá? Com isso, o filósofo mostra o fundamento revelado da ideia aristotélica, né, do eidos, o qual se organiza a partir da praxis, ou seja, da lida, tá? No produzir, porque o Dasein é essencialmente lida. Heidegger diz, abre aspas, de fato, a permanência das coisas é o que se mostra enquanto ente. Eu botei entre parênteses ser, porque a permanência das coisas que se mostra na ideia, para a metafísica toda é o ser. Para Heidegger, não. Tá? Mas para toda a história da metafísica é o ser. O ser disso, daquilo, ou o ser enquanto ser, que seria uma entidade, uma verdade absoluta, século todo. Tá? Então, de fato, a permanência das coisas é o que se mostra enquanto ente. A presença constante. A ousia, né, que é o ser para Aristóteles, tomado enquanto presença, seu sentido primeiro
é pensar da vida dos haveres, do disponível, pois a lida cotidiana com o ente é de posse e utilização, disponibilização e a compreensão de presença se manifesta a partir do que se experimenta na lida. Tá? O conceito fundamental de ousia acentua, em contrapartida, mais o ter sido produzido do ente produzido, do ente produzido no sentido do ente subsistente disponível. Então, esse conceito da ousia, ele acentua, tá, esse para Heidegger, né? Porque ele está fazendo uma análise da questão do ser em Aristóteles, não é Aristóteles. Tá? É ele fazendo uma análise da questão do ser em Aristóteles. Esse conceito de ousia do ser doente para Aristóteles, segundo Heidegger, ele acentua essa questão do ter sido produzido, ou por alguém ou pela natureza. Tá? Do disponível, para que se torne disponível. Da lida para a lida, né? Da minha possibilidade de ser para a possibilidade de ser do todo. Tá? Nesse caso, o que se tem em vista é o que de início se acha subsistente, ou presente à vista. Casa, pátio, propriedade de raiz, tal como também dizemos o presente à vista do que se apresenta. É a partir do significado de ousia como algo subsistente, né? Ou presente à vista, que é a tradução comum, né? E como algo que se apresenta, que o verbo einai, que é o verbo ser, em grego, precisa vir a ser interpretado. Ser e ser concreto, existir no sentido tradicional da metafísica, significa subsistência. E a luta de Heidegger é para mostrar que a existência em Heidegger é a não subsistência. É pelo contrário. Tá? Mas no sentido tradicional, ser é subsistência. Há a presença do que está disponível, do que está primeiramente à vista. O subsistente é o presente aí disponível que eu obtenho a partir da necessidade de uma lida. Tá? É o presente aí que permanece presente, como eu falei antes, disponível para uma lida. O ser doente, o ser do computador. Toda vez que eu olho com o computador, eu não sei que é o computador porque eu olho para ele. Eu sei que é o computador porque a ideia de computador já está concretizada. Tá? Já é puro concreto. Concreto no sentido de ideia. Tá? Ela já está para que eu olhe para isso e veja o computador. Senão, se for um ente completamente que eu nunca tive acesso, eu não vou ter o ser dele, não saber o que é. Tá? Então, a ideia ela já está sempre disponível. E essa ideia ela se funda onde? Em mundo. Tá? Mundo de sentido. Tá? A ideia a ideia ela é no design, ela tem essa complexidade de momentos fenomenais, temporais principalmente, mas ela, tal como o ser e tal como a verdade, ela só é intramundana. Tá? Se você pegar um africano de 5 mil anos atrás e botar ele aqui, ele vai ficar assustadíssimo. Por quê? Porque a ideia não é algo de absoluto, não é uma evolução, não é nada disso. Ela é intramundana, tal qual o ser e tal qual a verdade. Tá? Então, a presença do que está disponível, essa disponibilidade da ideia, né, para que eu possa lidar com qualquer coisa, né, na vida. O subsistente é o presente que é disponível que eu obtenho a partir das necessidades da lida. Mas a subsistência não tem a ver somente com o concreto aí à vista. O sentido de subsistência, para o que é simplesmente a perspectiva pré-ontológica e imediata da prontidão, da disponibilidade. A ideia da coisa pronta, ou seja, a ideia pronta da coisa. Né? Que eu posso retornar a qualquer momento para me orientar na lida. Né? A perspectiva da presença que possibilita a apreensão do ente enquanto subsistente. Tá? Então, na minha lida cotidiana, apesar disso ser a estrutura da compreensão, eu não penso nisso. Isso não vem à luz. Isso não vem à luz que um computador, não vem à luz que um celular é fruto de um mundo de sentido e não de uma evolução de mundos. Entendeu? Isso não vem à minha cabeça. O que vem à minha cabeça é a subsistência do ente. O que aparece para mim, como eu preciso lidar, eu não posso ficar pensando em tudo, né? O Dasein ele tem que comer, ele tem que ser. Né? Ele não vai ficar tematizando todas as questões. Né? Então, ele tende, na lida, a tomar tudo como subsistente. Ou seja, como verdade absoluta. E sem mundo. Né? Sem mundo quer dizer universal. Né? Então, o Heidegger ele vai lá na metafísica grega para tentar mostrar de onde que isso vem, de onde que isso surge. Né?
E por isso a subsistência não é o ente subsistente particularizado, é a clareira do ser, é a clareira da compreensão, enquanto prontidão para tal, por conta das ANSEs enquanto lida, curadoria constante. Tá? Ele precisa disso. Heidegger diz, abre aspas, produzir significa ao mesmo tempo, porém, trazer para a esfera mais estreita ou mais ampla daquilo que é acessível para cá, para aí, de tal modo que o produzido se encontra nele mesmo por si, já parece subsistente, sem mundo e absoluto, universal, né? E como algo por si constante. Inclusive, a ideia dele aparece como uma presença constante, como algo... Assim, só não é mais constante porque não foi descoberto antes, sabe? Tipo assim, obrigatoriamente essa ideia deveria, né, ser descoberta pelo mundo, né? Como se só o nosso mundo existisse, né? Permanece, e como algo por si constante, permanece previamente encontrável e se acha diante de nós, enquanto ideia. Aquilo que se encontra diante de nós de início e constantemente na esfera das posturas comportamentais humanas e, de acordo com isso, se mostra como constantemente disponível, é o todo das coisas de uso, com as quais temos incessantemente de lidar. O todo das coisas que são, as quais são inseridas, segundo o seu próprio sentido, em uma relação mútua, o utensílio utilizado e os frutos constantemente gerados pela natureza, casa e corte, floresta e campo, luz e calor. Aquilo que se acha assim subsistente é considerado pela experiência cotidiana como ente em primeira linha. Tá? Então, a nossa lida cotidiana, né, os nossos afazeres cotidianos em vista do nosso próprio ser, da nossa própria possibilidade de ser, né, ela faz com que a gente se afaste cada vez mais, segundo Heidegger, né, da nossa estrutura mais fundamental, tá? Que é uma estrutura de intramundaneidade, historicidade, intramundaneidade e temporalidade. Tá? E o ente é baseado na ideia do que é. E o que é concreto, presente. E mesmo que ele seja concreto enquanto verdadeiro, ou seja, enquanto ideia, né, está, segundo Heidegger, fundado na ideia de concreto, ou seja, do presentificado, daquilo que está pronto, presentificado, idealmente pronto e presentificado. Tá? Aquilo que eu posso estar sempre disponível, que a gente vai ver muito essa palavra em Heidegger, a disponibilidade. Tá? Inclusive a disponibilidade restrita da natureza hoje. Tá? Então, é aquilo que você sempre retorna, aquilo que se encontra disponível. Tá? E a busca do Dasein, a busca da compreensão metafísica, é sempre tornar o conhecimento eterno, universal, para quê? Para que ele seja sempre disponível. Disponível para quem? Para a gente. Tá? E mesmo que ele seja... Tá bom. Heidegger quer mostrar com isso que a base do eidos aristotélico... Eidos é mais ou menos a palavra para a ideia platônica. Tem umas mudanças, mas pode pensar em ideia. Tá? Porque não dá para falar tudo, senão a gente vai ter um curso de 3 anos aqui. Então, Heidegger quer mostrar com isso que a base do eidos aristotélico se organiza a partir do Dasein em lida, na praxis. Tá? Ou seja, se é na praxis que se organiza e não é na teoria universal das coisas. Tá? Podemos dizer que seguindo sua compreensão da filosofia aristotélica acerca da facticidade, que Heidegger pôde fundar em Ser e Tempo o Dasein enquanto curadoria. Heidegger diz, abre aspas, como é que deve ser caracterizado o caráter de obra da obra subsistente enquanto tal? Se no caráter de obra, ou seja, no caráter da obra no sentido de qualquer obra, né? Qualquer feito humano, qualquer técnica, qualquer feito pela técnica. Se no caráter da obra, né, se anuncia o ser doente em questão. A resposta é, no ter sido produzido enquanto tal, encontra-se o emergir e o aparecer do aspecto da coisa em questão. Tá? Então, aonde aparece o ser de qualquer ente que aparece imediatamente às teses, né? Imediatamente à compreensão? O ter sido produzido, ou seja, a coexistência, tá? Ele vai desmembrar esse melhor em Ser e Tempo, né? A sua utensilidade, né? O seu para quê,
Tá? E o aspecto temporal da compreensão. A mundanidade, desculpa, a intramundanidade desse ente, tá? A conformidade desse ente no interior desse mundo a outros entes, e tudo isso aparece numa simples ideia de caneta. Tá? Ela só aparece a partir de todos esses fenômenos. Tá? A ousia, né? O Heidegger continua, a ousia, o estar presente à vista, reside na presentidade do seu aspecto. Realidade efetiva ou concretude mesmo, né? Significa o ter sido produzido, encontrar-se aí presente no sentido da presentidade do aspecto, da presentificação da ideia, da materialização, né, da ideia. Se Kant diz mais tarde que nós não conhecemos o ente como coisa em si, isto é, visto em uma intuição absoluta, mas sim como fenômeno, então ele não tem em vista o fato de que nós só aprendemos, então ele não tem em vista o fato de que nós só aprendemos uma realidade efetiva aparente ou uma realidade efetiva parcial e diminuta do ente. Ao contrário, se o ente mesmo, o ente subsistente, é tomado como fenômeno, então isso não significa outra coisa senão a realidade efetiva, ou seja, a concretude do concreto. A concretude do ente concreto reside em seu caráter enquanto aparição. Aparecer significa vir à aparência, vir à presentidade do aspecto pela determinação determinante do ente mesmo que se mostra. Kant movimenta-se totalmente na mesma compreensão do ser que a filosofia antiga. Tá? Então, apesar de Kant já estar fundando coisa que não tinha para o grego, tá? Não tinha nada de objetividade, não tinha nada de sujeito-objeto, tá? Isso é uma interpretação moderna dos gregos. Os gregos não tinham nada disso, tá? Consciência subjetiva, nada disso. Tá? Apesar disso, o fundamento é grego. Tá? Heidegger mostra, primeiramente, que na perspectiva grega, a fonte da percepção, ou a fonte da percepção, perceber tudo enquanto subsistência, originariamente, essa fonte é primeira, antes de perceber a subsistência, isso é matéria da minha tese. Mas eu boto isso aqui porque a gente precisa entender de onde que vem essa concepção para a gente entrar no medievo com alguma percepção do que é o ser no mundo grego, né? Então, a percepção ela é primeiramente do quê? Da necessidade do preparo, da lida. Eu preciso lidar com o ente, tá? E eu lido com o ente a partir do quê? Da projeção sobre o que vem sendo, que funda o presente, que funda o ente, que funda a significação daquele ente. E essa projeção sobre o que vem sendo, que funda o presente, ela faz isso no interior de mundo, ela faz isso intramundaneamente, tá? E ela faz isso no interior da coexistência. Enquanto coexistência, não é no interior, é enquanto coexistência. Porque, como eu repito para vocês, eu não sou a Manuela que coexiste com o Douglas e com a Amanda. Eu sou coexistência que coexiste com a sua coexistência. Tá? Eu sou só isso, para a Heidegger. Não tem uma subsistência antes que coexiste. Eu sou só coexistência. Tá? Porque todo o meu ser é coexistência. Tudo que a possibilidade da minha lida é fruto da coexistência. A possibilidade do meu ser, de todos nós, de todo o Dasein. E essa possibilidade do ser, de todo o Dasein, enquanto coexistência, que o ser dele é ser junto, ser com, né? Ser com outro Dasein e ser junto com outro ente que não tem a forma do ser dele. Tá? Ele é essa coexistência que coexiste. Ele é a coexistência e que coexiste com outras coexistências. Tá? Essa é a estrutura dele para Heidegger. Então, não tem essa percepção subjetiva no sentido de integralmente individual, tá? Como se pensa na modernidade, porque na modernidade, com a fundação do sujeito cartesiano, se pensou realmente, inclusive a psicanálise é fundada nisso, né? De que eu tenho realmente um interior encapsulado em mim, de que eu realmente tenho uma subsistência em mim, tá? É a luta de Heidegger, para mostrar que não. Quando se discute a problemática da essência, Heidegger mostra que o pensamento aristotélico se reporta, ainda que implicitamente, ao preparo. Ainda que implicitamente, por quê? Porque Aristóteles não problematizou isso. Ele viu tudo isso, mas ele não problematizou. Tá? Ainda que implicitamente, ao preparo, ou seja, a lida. Então, tudo é a lida.
tudo está fundado na minha necessidade de ser no mundo cotidiano. Tá? E esse mundo cotidiano, e a minha necessidade de ser no mundo cotidiano, ela é compreensiva. E aí todos esses fenômenos compreensivos começam a aparecer, que possibilitam essa lida. Tá? O filósofo mostra que o pensamento aristotélico se reporta, ainda que implicitamente, ao preparar. Isto é, também em Aristóteles, a essência se fundamenta e vem à luz a partir do plano da lida. Ainda que Aristóteles não problematize o homem enquanto ser no mundo, né? Que foi Heidegger. É, portanto, a partir do comportamento preparador, a partir da lida, que a existência é pensada como subsistência. Então, a subsistência, como a gente na lida pensa que a subsistência é por si. Né? Que eu sou por mim, você é por você, você é por você e você é por você. É claro que a gente tem que dar conta do nosso existir, cada um, cada qual. Mas a estrutura dele não é subsistência. Tá? A estrutura dele é pura abertura e pura coexistência. Tá? Heidegger ensina que a concepção corrente que pertence à cotidianidade do Dasein é a compreensão da existência como subsistência. Porque ele precisa... Ele não vai filosofar sobre tudo. Isso só vem à luz da filosofia. Tá? Então, ele realmente toma a existência como subsistência. A minha existência como uma subsistência, a de vocês como uma subsistência. Subsistência no estilo subsistência mesmo. Subsiste por mim, né? Você subsiste por você, você subsiste por você. Né? Ele se toma enquanto ente subsistente. Mas tal permanente, né, tal subsistência permanente, para o filósofo, tem sua origem no ser junto estrutural do ser do Dasein, que apreende o aspecto de algo não só como mero aspecto, mas que tem seu fundamento na lida, na temporalidade da lida, que é a temporalidade da compreensão, ou seja, não tem nada subsistente. Tá? Na lida e no preparo, no trabalho desde algo, no por motivo de, que é um termo que ele usa muito em Worum Willen, que é o termo que ele usa muito no Ser e Tempo, na primeira parte, né? Que é o por motivo de um poder ser. A lida é o por motivo de eu ter que poder, eu tenho que ser. Eu tenho que ser, eu tenho que acordar, fazer minhas coisas, eu tenho que ser. Tá? Então, é o por motivo de, da lida, esse fluxo contínuo da lida, que faz com que a gente apreenda o ente na sua subsistência para que eu possa lidar, torce a compreensão, justamente porque precisa lidar e não pode compreender tudo filosoficamente, e ele realmente acha que tudo é subsistência. Tá? O eidos de uma mesa, por exemplo, aparece como imediatamente pronto dado subsistente. Contudo, para que se possa ter o eidos de mesa imediato, para que eu possa ter ideia de mesa, a compreensão já imediatamente compreende também uma complexidade de referências históricas, temporais, né? Ou seja, históricas, e intramundanas, enquanto momentos da possibilidade de aparição dessa ideia. Tá? Ainda que sem perceber isso temático ou reflexivamente, porque se o Dasein for refletir sobre isso, ele não lida, ele não vive. Né? Isso só é possível a uma filosofia, a uma análise filosófica. Tá? O eidos aparece enquanto mesa, mas mesa só pode aparecer no interior de um preparo, como algo preparado, o que comporta por motivo de uma lida, a intramundanidade de um mundo, o trabalho de preparo, a capacidade, tá? E eu coloco no texto, que isso foi na minha tese, que eu botei assim, talvez esse foi o pré-anúncio para o ser no mundo heideggeriano de Ser e Tempo. Tá? Essa compreensão que ele tem de Aristóteles. Porque tudo isso que ele está falando do preparo, da capacidade, se você pensar bem, tudo isso é temporal. Porque por motivo de, é sempre um por ser. Eu preciso disso para aquilo, para aquilo, para aquilo. É futuro. Futuro, futuro, futuro constante. Né? Como eu falei para vocês, o futuro em Heidegger não é aquilo lá na frente. O futuro está se fazendo o tempo todo. Tá? Por quê? Porque é uma constante projeção sobre o ente. Em vista do quê? Da minha própria lida, do meu próprio poder ser. Para explicar melhor essa perspectiva, servimos de um exemplo. Uma caneta para escrever. Na perspectiva da fenomenologia heideggeriana, a pergunta se faz nos termos de investigar o que seja o próprio escrever, ou seja, a lida específica, sempre histórica e intramundana, porque é uma lida histórica e intramundana. Tá? Em que um ente aparece e se abre enquanto utensílio próprio para isso, para a escrita. Essa perspectiva heideggeriana, é a perspectiva da fenomenologia heideggeriana. Ele pensa a própria lida, não um ente isolado, não um ente subsistente.
Na perspectiva metafísica, você pensa a caneta em si. E a representação que você tem na caneta, entende? Dentro da perspectiva do âmbito do preparo da produção percepcionada pela via da subsistência, que é a via de base da metafísica, tá? É a via que possibilita o conhecimento enquanto metafísica, tá? Isto é, no interior do questionamento metafísico, o escrever não é a questão. A lida intramundana não é a questão. Até porque eles nem mundo não pensam em mundo. Sentido, né? A questão é a caneta, a mão para escrever. A partir dessa compreensão, libera-se a caneta de modo que ela ganhe uma autonomia, por respeito à lida, né? Por respeito a essa necessidade que se abriu no mundo. A caneta ganha uma autonomia. Heidegger ensina com isso que a base da ideia de autonomia reside na praxis produtora e não o contrário. Tá? É porque a lida, ela mesma produz, a lida intramundana, né, de um mundo de sentido, ela mesma produz uma necessidade, tá? E ela mesma, porque não pode pensar reflexivamente, filosoficamente em tudo, produz a ideia de distinção e autonomia doente, que posteriormente, no problema da verdade, manifesta-se a ideia da autonomia doente enquanto objeto, com respeito a um sujeito, ambos subsistentes. Porque a autonomia vem da ideia de que o que é pensado é outro que o pensante. Tá? O sujeito. Heidegger diz, é preciso perceber o seguinte, na estrutura intencional do produzir, acha-se uma ligação com algo. Estrutura intencional quer dizer a própria projeção, tá? Da necessidade da lida. Por meio dessa ligação, por sua vez, esse algo é compreendido não como vinculado ao sujeito independente dele, mas inversamente liberado e autônomo. Isso a gente está falando de dentro da metafísica. Tá? Primeiro, para ele não tem nem sujeito, mas de dentro da metafísica kantiana, cartesiana, né? O sujeito se torna independente e o ente se torna liberado e autônomo, a ponto de você falar que dá coisa em si. Tá? Portanto, se o pensado, o ente pensado, né, o ente que aparece, né, seja pensado ou seja, entre aspas, fisicamente, porque essa palavra também é bem metafísica, né? Portanto, o pensado se mostra como um outro subsistente, então sua verdade também tem que ser outra. Esse é, segundo Heidegger, o fundamento genético originário do em si, que sugere independência, pois a coisa em si é a coisa independente do pensamento. O ente, então, embora tenha um vínculo indissociável, se torna independente da sua apreciabilidade possível. Então, também não é o absoluto de Hegel de dizer que ele tira o em si e diz que o em si também é representação. O que Heidegger está dizendo é que primeiro é a lida de um mundo que manifesta os entes, e não a consciência, não o indivíduo por si. É claro que alguém inventou alguma coisa, mas inventou porque a lida intramundana de um mundo estava necessitando aquilo. Não é porque ele surgiu do nada, incondicionalmente surgiu na cabeça dele. Tá? Então, o fundamento para Heidegger está na lida, e isso ele pega de Aristóteles. Tá? Mas o Heidegger ensina que é na formação dos êxtases da lida, futuro, sido e presente, a temporalidade estrutural da possibilidade de compreensão, que se manifesta a estrutura de condição de possibilidade do preparo e da perspectiva da prontidão subsistente. É só esse fluxo de compreensão, de fenômeno compreensivo, que pode, na lida cotidiana, dar ideia de subsistência para a gente poder se orientar. Tá? O problema não é... Gente, o que eu estou dizendo assim, o problema não é você ter uma ideia subsistente, uma ideia permanente e que permaneça. O problema é o pensamento, o conhecimento, achar que esse é o princípio. O princípio não é esse. Isso é necessidade da lida, mas o princípio é outro. O princípio é a tríplice estrutura temporal da compreensão, que não tem nada de permanente, é fluxo constante. Tá? Então, ele ensina que é na formação dos eixos da lida, isso já está em ser e tempo, né, que se manifesta a estrutura da condição de possibilidades do preparo e da perspectiva implícita da prontidão subsistente para o ente, onde se apresentam as três dimensões do tempo. O a partir de onde, o por motivo de, né, mais originário, o lugar de onde o ente pode aparecer. O ente, enquanto tal, ele aparece desde a tríplice dimensão temporal da compreensão,
da sua intramundanidade, do seu do seu motivo. É assim que ele surge. Ele não surge nenhuma consciência inventora, tá? Seja na perspectiva tá. A partir de onde, mas o lugar de onde o ente pode aparecer, seja na perspectiva do próprio para quê dele intramundano, seja na perspectiva a posteriori da mera subsistência dele, como enquanto a pura contemplação do seu que é autônomo, que é o que a metafísica fez ao longo de 2.500 anos para Heidegger. Tá? Com isso, Heidegger começou a dar a fundamentação da perspectiva do conhecimento a partir da percepção da subsistência. Então, o conhecimento do nosso mundo de sentido, da tecnociência, ele se funda nessa não, para Heidegger, nessa não capacitação do pensamento para pensar a sua própria estrutura. Ele pensou o ser e o ente a partir do que ele aprende na lida, e não a partir da estrutura possibilitadora da lida. Tá? Heidegger começou a dar a fundamentação da perspectiva do conhecimento a partir da percepção da subsistência, mostrando que essa perspectiva é fundada na lida com o ente no preparo. Tá? Aí ele diz, abre aspas, o momento do pronto, isso é Heidegger, tá? O momento do pronto, né, da ideia disponível, né, do estar pronto, reside naquilo que os gregos, e sobretudo Aristóteles, veem na obra, né, no ente feito, né, como seu elemento distinto, que é o ser do ente. Né? Aquilo que está sempre disponível ao conhecimento. A ideia é sempre disponível, né, para que eu possa retornar a ela e fazer o que eu preciso fazer na lida. Né? Não o fato de que a obra é efetuada e produzida a partir de algo ou por alguém. Também não o fato de que ela é efetuada com vistas a algo, com um determinado propósito. Isso é, em verdade, visto concomitantemente junto à essência da obra, juntamente com o seu caráter de obra, mas não como um momento essencial decisivo. Né? Não é percebido isso. O caráter de obra da obra reside em seu estar pronto. Tá? O caráter de feito, de ente do ente, reside no seu estar pronto, na sua ideia pronta. E o que isso significa? Estar pronto é o mesmo que ter sido produzido. E nesse caso, uma vez mais, não de tal modo que ela teria precisado ser produzida, a coisa, né? Ao invés de ter crescido por si mesma, como na natureza. Ao contrário, a compreensão está voltada para o conteúdo interno do ter sido produzido para o pró, sempre a cada vez em um ser trazido para cá e para lá, encontrar-se desde então em presente. Pró no sentido do porvir, do sentido de que eu preciso da ideia da subsistência para ser, tá? Na lida. Ter sido produzido visa, com isso, ao caráter do que se encontra aí presente, que o Aristóteles chamava de energia, ao manter-se no ter sido produzido e encontrar-se aí presente. Eu sei que Heidegger é bem... Às vezes ele me irrita até. Mas o que ele está querendo dizer, que acredito eu, é que exatamente isso. Ele vai querer puxar esse gancho para a questão da disponibilidade, tá? A disponibilidade da ideia, sendo que a ideia não estava... A ideia, ainda que seja no logos, mas o logos para os gregos era uma ocorrência do ser, era uma ocorrência do divino. O logos não era um produto da consciência humana. Então vira tudo, tá? Vira tudo. Quando isso acontece no mundo moderno. Tá? Penso que o mais fundamental que Heidegger quer mostrar com essa interpretação da filosofia aristotélica é compreender que o Dasein só se reporta ao ente natureza, que não precisa de produção, porque ele precisa produzir. Porque o ente natureza já está produzido. Se uma árvore, já está lá pronta. Né? Então, ele primeiramente se reporta isso ao ente porque ele lida. Tá? Porque esse ente que nós mesmos somos é tão somente compreensão do ser em função da possibilidade de ser. A cada vez enquanto lida histórica e circunscrita, o ser no mundo. A Heidegger diz, algo que não precisa ser produzido só pode ser efetivamente compreendido e descoberto no interior da compreensão do ser própria ao produzir. Fecha aspas. Com isso, o filósofo mostra que o fundamento da perspectiva da subsistência, é aí que ele quer chegar, que é o fundamento da perspectiva metafísica. Então, ele quer mostrar que o fundamento da perspectiva da subsistência para o sentido do ser continua sendo, então, a lida. E não a
a mera permanência em si da disponibilidade da ideia. A disponibilidade da ideia só vem pela necessidade de uma lida. Tá? E não o contrário. Não tem a ideia permanente que ela pode já estar permanente. Ela pode aparecer agora. É óbvio que toda vez que eu ver um computador, a ideia de computador, enquanto computador, eu vou saber o que é. Mas isso não é eterno, entende? Isso não é uma permanência que eu acesso. Isso se manifestou a partir de uma lida intramundana. É a lida que é o fundamento. E não a consciência que aprende coisas e as torna disponíveis. Tá? A um momento do nosso mundo, a lida necessitou disso. Então, o fundamento é a reportação, é o reportar-se do Dasein, é a necessidade dele poder ser. Portanto, o fundamento não é nem o ente em si, nem o sujeito. Tá? É a lida. É a própria reportação ela mesma. Tá? Essa se manifesta desde a necessidade do poder ser enquanto tempo. Nossa possibilidade de ser enquanto o quê? Tempo. Tempo de quê? Finito. Enquanto temporalidade. Tá? Enquanto finitude. E finitude por quê? Porque o próprio fluxo compreensivo, ele é eternamente finito. Ainda que a gente produza subsistência, ainda que a compreensão produza subsistências, permanências, para que a gente se oriente na lida, a cada vez. Tá? A questão não é perceber em si puro, mas o perceber é sempre perceber de algo enquanto tal. Desde uma... Aí Heidegger diz aqui, eu vou só terminar, só falta um trechinho. Heidegger diz, em outras palavras, é somente na compreensão do ser que pertence ao comportamento produtivo e, com isso, na compreensão de algo que não precisa ser produzido, que pode emergir a compreensão do ente, que é em si mesmo um subsistente, antes de toda e para toda a produção ulterior. Então, ele está dizendo que a partir da lida, é a partir da tríplice estrutura temporal da compreensão e lida que é possível uma permanência. Tá? Então, mas a metafísica toda é fundada o quê? Como se a permanência fosse antes. Isso, com essa predisposição da metafísica de não pensar propriamente a estrutura da Zen, a estrutura da compreensão, fez com que ela galgasse o absoluto. Tá? Não precisa a compreensão de algo que não precisa ser produzido, uma compreensão possível apenas no produzir, é ele que compreende o ser do que já se encontra anteriormente à base de tudo o que precisa ser produzido e que, com isso, já se acha com maior razão em si subsistente. Já se encontra a base, mas se encontra a base em função de uma lida, desde uma lida originariamente a partir da lida. Tá? Os conceitos de matéria e forma possuem sua origem em uma compreensão do ser que se orienta pelo produzir. De outro modo, a ideia de material permaneceria velada como aquilo a partir de que algo é produzido, porque a matéria é um conceito ontológico fundamental, que emerge necessariamente quando o ente, seja ele produzido ou desprovido da necessidade de ser produzido, quando o ente é interpretado a partir do horizonte da compreensão do ser que resiste no comportamento produtivo enquanto tal. Ele está querendo dizer que tudo reside na lida. E a lida é intramundana e temporal. Tá? Ou seja, ela é finita. Ela tem as subsistências dela, ela tem as permanências dela, mas isso não é infinito, isso não é universal. Tá? Para Heidegger, Aristóteles chega à perspectiva implícita do ser enquanto subsistência, enviando isso ao pensamento ocidental, porque o ser é pensado enquanto pronta, entelequia. Ou seja, ele é pensado, para Heidegger, a metafísica, ela nunca pensou o tempo, e ela nunca pensou a finitude do ser, a delimitação intramundana da verdade. Tá? Ela pensou realmente, desde o seu princípio, como a busca pela verdade acerca do todo. Tá? Mas é nessa reportação, a lida, que Heidegger encontra o fundamento da perspectiva da subsistência, é nessa reportação aristotélica, é nessa obra, na filosofia aristotélica, que Heidegger encontra a originariedade da perspectiva da subsistência, da perspectiva da permanência de algo. Tá? E que não é anterior. O fluxo é anterior à permanência, não o contrário. Né? Porque a gente pensa que tem um ente permanentemente presente e tem os entes que perecem. Né? Não, é o contrário. E aí ele encontra esse fundamento na lida. Tá? Mas é nessa reportação
enviando isso ao pensamento ocidental, porque o ser foi pensado enquanto presença constante, né? Mas é nessa reportação ao comportamento preparador que Heidegger encontra o fundamento da perspectiva da subsistência e elabora a estrutura da compreensão do ser no âmbito da lida imediata. E se a questão do ser, enquanto subsistência, retrocede ao comportamento preparador, ou seja, se a questão do ser, enquanto subsistência, enquanto essa permanência universal, absoluta, retrocede à lida, ou seja, o fundamento disso está na lida, então a lida, que é sempre temporal, é primeiro que a subsistência. De modo que temos aqui uma estrutura ontológica anterior à percepção da subsistência, a percepção do permanente por si. E que possibilita essa percepção. E retrocedendo mais ainda, Heidegger, em Ser e Tempo, chega à estrutura do próprio ser do Dasein enquanto ser possível, isto é, enquanto ser projetivo na condição de projeção compreensiva sobre o que vem sendo para o seu poder fático presente, ou seja, temporal, futuro, passado e presente. Tá? Para Heidegger, sem muito perceber, ele diz, abre aspas, a ontologia antiga interpreta o ente em seu ser a partir do produzir, a partir da lida. Ele diz também, abre aspas, o comportamento primário para aquilo do preparo, está no preparar ele mesmo. Isso significa que o logos, né, a compreensão humana, emerge do preparo, de certo modo, antecipadamente, ou seja, emerge da lida. E apenas na medida em que ele faz isso, é a indicação para o trabalho e o curso de direção a ela mesma, trazendo o preparo para a sua possibilidade própria. Podemos dizer, então, o preparo, em vista de uma lida, ou seja, a lida é a condição de possibilidade do próprio logos. A necessidade da lida, desse ente natureza que somos nós, a necessidade dessa forma de lida tão diferente que funda para Heidegger, inclusive, a própria estrutura da compreensão. Tá? Então, não tem um ente anterior que tem uma razão, que põe conhecimento, não tem nada disso, entende? Essa é a luta de Heidegger com os modernos, tá? E é um movimento próprio do para quê que determina eles. Essa questão do preparo, de produção, do disponível, né, do pronto, da subsistência, estava para Heidegger implícita na compreensão natural do Dasein grego, e é, portanto, um pressuposto implícito extraído desse lugar. Tal pressuposto, que caracteriza a impressão imediata do ser enquanto subsistência, não é problematizado nem justificado, e menos ainda fundamentado pelos gregos. Para Heidegger, do medieval em diante, seguiu-se historicamente esse pressuposto implicitamente da subsistência para o ser sem ser questionado. Essa é a questão que Heidegger quer trazer. A destruição fenomenológica de Heidegger da tradição filosófica é essa. É mostrar o que não foi questionado. O que foi passado por diversos pensamentos sem ser questionado. Um resumo bem resumão da filosofia grega aristotélica, tá, gente? É isso, acabou o texto de hoje. A aula que vem a gente vai ver como isso foi transferido para a questão cristã medieval, esse mesmo pressuposto, tá? Da subsistência para o ser. E essa subsistência para o ser enquanto essa universalidade, tá? Como isso tomou o mundo medieval cristão, né? Fala, Douglas. Fala, pode falar. Tá aberto o microfone? Estou te ouvindo, pode falar. Ah, tá. É porque eu não vi que estava mutado ainda, enfim. Parece que ele faz É interessante o percurso do Heidegger, para ele voltar lá no Aristóteles, porque ele apresenta um elemento que me parece ser positivo, né, que é o aspecto da lida no Aristóteles, mas também o Aristóteles ele não faz a diferenciação entre mundano e intramundano, o que vai remeter a uma universalidade também. Exatamente. Sim, o mundano é que tira a universalidade do ser, entende? Sim, sim. E, lendo Heidegger, você já vê que tem esse problema, né? Do Aristóteles não fazer essa demarcação entre mundano e intramundano, né? E ao mesmo tempo ele faz uma crítica assim, avassaladora ao pensamento do Aristóteles. Uma questão que eu gostaria de fazer é que, na concepção, então,
heideggeriana, para que se conceba uma ideia, um conceito, tem que se fazer a lida e, ao mesmo tempo, pensar nessa estrutura de relação da temporalidade com a mesma. Exatamente. Mas isso só se dá a uma análise filosófica. Você, no seu cotidiano, não faz isso, né? Não tem como. Claro. Entendeu? Não, você vai ficar assim, ó. Não tem, entendeu? Não tem como. Sim. É só para a gente compreender como se manifesta, né? Não, eu perguntei no sentido filosófico mesmo. É isso. Entendi. Exatamente. Ele vai tentar mostrar, ele quebra com a metafísica no momento que ele diz que a única coisa infinito que tem é a infinitude. Não, a única coisa infinito que tem é a finitude, desculpa. É a finitude. Se tem algo que é infinito e universal, é a finitude. É a finitude do ser. A finitude da verdade. Você vê como é que a lógica ela não entra, entende? É o oposto, né? Eu estou falando de duas coisas contraditórias. Né? Então, e a lógica é o que mantém a metafísica reinando, né? É o que mantém, porque é o princípio da não contradição. Então, todo conhecimento tem esse princípio como base, né? E aí você pega Heidegger e você vê esse princípio ser quebrado o tempo todo. Porque o ser é finito, a verdade é finita. Com relação... Desculpa. Pode falar. Com relação à lógica... Aí eu acho que eu já vou extrapolar para a lógica moderna, né? Para a concepção de ciência e afins. Mas com relação à lógica moderna e o que a gente pensa da ciência, parece que toda a ciência, o que a gente entende como ciência, é uma concepção estritamente ocidental e que segue esses caminhos da filosofia também, da metafísica e da lógica. É um resultado disso, né? E, de certa forma, eu fico em dúvida porque a ciência ela apresenta resultados, por exemplo, claro, uma vacina e afins. Só que, ao mesmo tempo, ela tem problemas, né? Esse problema seria porque não reside a lida, ou não reside esse processo prévio frente à ciência. Eu fico pensando no que o Heidegger falaria da ciência e das questões que a gente tem, né? Vou te mandar o texto dele, a questão da técnica. Cara, a ciência, ela é uma produto do mundo ocidental, ela tem os resultados dela. Tá bom. A questão não é a ciência em si. A questão é que ela se tornou a forma como a qual a dominação humana sobre o planeta consegue proceder. Então, o que ela tem de benéfico está ótimo. O problema é que ela se tornou a única verdade acerca do ente. Qual é a verdade? É o que é comprovado cientificamente, não é? Ela se tornou uma verdade universal acerca da totalidade dos entes. Se ela se mantesse no lugar dela, de curadoria, tá bom, mas o problema é que ela se torna um instrumento do sujeito de globalização e dominação do todo, entende? É esse o problema, é isso que Heidegger vai pensar, é isso que Heidegger vai contestar, que é quando o Dasein se funda enquanto o senhor do todo no período moderno. E que ele utiliza a técnica grega, né, a episteme grega, a ciência que vem do mundo ocidental, apenas para o seu uso irrestrito. E aí a ciência se torna nociva, apesar dela curar, porque você vai pensar bem. Aí vem a pandemia. Mas de onde que você acha que vem aquele vírus? Olha como a gente mata os animais, olha como a gente destrói. Aí vem a natureza, joga um vírus para matar a gente, porque tá demais. Aí vem a ciência e cura. Aí a gente acha que a ciência cura, mas é a própria ciência que destrói. Tá entendendo? É a própria técnica humana que destrói o mundo. Entendeu? E tem a questão também de lucrar em cima de vacinas, por exemplo. Exatamente. Não, isso é posterior. Eu estou dizendo assim, sim, você dizer que assim, nossa, a ciência fez uma vacina.
é claro que doenças que sempre existiram na humanidade seriam maravilhoso. Mas uma pandemia dessa, a gente sabe muito bem que isso é fruto da nossa. É como a mudança climática, é fruto da nossa dominação irrestrita do globo. Né? Aí vem a ciência para ajeitar. Mas é ela mesmo que. Tá entendendo? É ela mesmo que ferrou tudo. Entendeu? Então, assim, é uma faca de dois gumes, sabe? Por quê? Porque se a ciência fosse a ciência, talvez no lugar dela, ou talvez se ela não tivesse totalmente refém do homem enquanto dono do mundo, talvez seria diferente, entende? Talvez ela fosse realmente não só não maléfica, mas só benéfica, entende? Porque ela é os dois. Então, tem mais uma coisa, Douglas? Acho que eu já tenho questão para anos aqui, mas vou continuar questão. matutando. Cara, é muito difícil, é espinhoso. Mas é assim que a gente vai indo, é uma caminhada, entende? Sim. Heidegger é uma caminhada longa. Mas esclareceu bastante. Entendeu? Aí, a aula que vem, eu vou mostrar como esse pressuposto, né, implícito da subsistência para o ser passou sem ser percebido para o pensamento medieval, né? A gente vai ver Tomás de Aquino, Suarez, como eles pensaram o ser como presença constante, sem perceber que estavam pensando assim, né? Para Heidegger, né? Ele vai dizer que todos os pensamentos metafísicos pensou sempre a mesma coisa, em diferentes momentos, né? Com diferentes explicações, mas sempre o mesmo, né? Sempre o ser enquanto entidade doente, enquanto essa subsistência absoluta acerca do real, tá? E ele vai mostrar isso até Nietzsche, né? Ele vai dizer que a vontade de poder também é isso. Né? Apesar de Nietzsche ter tentado implodir a metafísica por dentro, né? Mas é isso então, gente. Vou parar aqui a gravação.